boa noite ou boa tarde, né? Que a graça e a paz, pela misericórdia de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre em nossos corações, que a gente sempre venha estar usufruindo dessa paz. O mundo está confuso, o mundo está agitado, o mundo precisa dessa paz, né? E só Jesus pode dar essa paz ao mundo. Mas pela misericórdia de Deus que converteu os nossos corações, nós podemos usufruir desta paz, mesmo em toda essa agitação. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a partir do versículo 6, que ele nos diz o seguinte, né? Aqui no título do texto ele diz a ascensão de Jesus. Aí ele diz no versículo 6: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Olha que interessante aqui, ó. Olha que coisa tremenda e extraordinária, né? Que a gente precisa estar pronto, estar sempre esperando. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que coisa extraordinária, foi assunto ao céu. Jesus foi assunto ao céu, né? Não foi simplesmente algo que passou, algo humano ou algo terreno, não. Foi assunto aos céus. Virá do mesmo modo como vistes subir. Então, naquele momento, aqueles homens contemplaram a subida de Jesus, né? E da mesma forma, ele vai vir, né? Da mesma forma, o homem vai ver quando Jesus voltar. Essa é a segunda vinda de Jesus. E nós precisamos estar preparados para olhar essa segunda vinda, né? Nós precisamos estar com o coração jubilosos, porque Jesus voltará. Então, que a gente tome posse disso, que a gente se alegre com essa promessa de Deus para a sua igreja, né? Que Jesus, ele vai voltar. E aqui, a palavra de Deus está dizendo, né? Que os homens estavam olhando ele subir, mas ele vai voltar. Amém, queridos? Amém. Então, vamos exaltar o Senhor. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de júbilo, né? De a gente realmente pular diante de Deus, de a gente realmente gritar diante de Deus, de a gente realmente estar com um coração que ele vai ser tão pequeno para a alegria que Deus nos dá, por nós termos a esperança que Jesus vai voltar, que a gente vai estar diante da presença de Deus, querendo que outras pessoas venham usufruir dessa mesma alegria, usufruir dessa mesma esperança. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós engrandecemos e exaltamos o Teu santo e eterno nome por esse momento. Que a gente venha estar contemplando sempre esta promessa que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá, de que Jesus vai voltar, Deus amado. O mundo é mau, o mundo está cheio de dificuldade, como nós já falamos. O mundo está cheio de agitação, como nós já falamos. Mas que a gente venha descansar no Senhor, porque a nossa esperança é Cristo, Deus. Nós abençoamos aqueles que já chegaram, aqueles que ainda não puderam chegar. Abençoa, fortalece em nome de Jesus. Abençoamos o louvor, abençoamos a vida de cada integrante do Ministério de Louvor, os seus corações, as suas mentes, Deus, que o Senhor continue a ministrar, Deus, e que eles assim venham estar cantando com essa alegria na esperança de que Jesus vai voltar.
Em nome de Jesus, que Deus esteja nos abençoando sempre. Então vamos continuar ainda a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos chamar o ministério de louvor. Vamos louvar, cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O Senhor virá. Nós ansiamos por sua glória. Nós queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Nossa esperança está em Jesus. Ele vai voltar. Que Ele possa achar a igreja dele em festa, em alegria, em fé nele, ansiosa, esperançosa. Ele é a nossa alegria, amado.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é gostoso, irmãos, louvar esse Deus. Como é gostoso estar na presença do Senhor. Como é gostoso estar em comunhão com os irmãos. Ah, Senhor, como é bom estar contigo. Vamos louvar, irmãos, com alegria, com todo o nosso coração. Eu convido a você a louvar, a adorar, com toda alegria, com toda alegria, com toda alegria, com toda alegria, com todo o seu ser. Em espírito e verdade, nós te adoramos, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Como é gostoso, Senhor. Estamos juntos, Senhor, na tua presença. Estamos juntos, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declara, irmãos, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare rompendo fé. Declare rompendo em fé, irmãos. Nossa luta é diária. Mas eu te convido a viver na presença do Rei, na leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. Você vai mover o sobrenatural junto com Cristo. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé.
que tua presença é real neste lugar. Louvado seja o teu nome no céu, na terra, para o todo sempre. Amém. Palmas para Jesus, irmãos. Vamos continuar louvando, porque aqui é uma extensão, aqui o culto é uma extensão do que nós fazemos todo dia, que nós devemos fazer todo dia, prestar culto ao Senhor, com as nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas casas. E aqui é uma extensão. E eu te convido ainda, nesse espírito de adoração, de louvor, vamos continuar louvando, com alegria, com o coração cheio de alegria, porque nós estamos louvando o Rei dos Reis, nós estamos louvando o Senhor dos Exércitos, nós estamos louvando Deus. Sabe, irmão, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Ele é Deus ontem, hoje e amanhã, para sempre, Ele será. Louvemos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, irmãos. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus.
Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele quer que você diga para Ele todo dia: obrigado, Senhor, graças a Deus, louvado seja o teu nome. Ele quer um coração grato, pois Ele é Deus. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Aleluia, irmãos. Amados, aqui na palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 14, tem uma passagem que nos diz assim, ó: Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a paz que toca aos homens Ané, Escol e Mane, que foram comigo, estes que tomem o seu guilhão. Amados, tem gente que diz que dízimo é a questão de lei, tem nada a ver com lei, porque a lei aqui ainda não existia, né? Então a gente aprende com a Bíblia que dízimo é uma questão de adoração. Era costume dos povos, quando um rei ia para a guerra contra outro rei, que ele vencia, e que ele fazia? Ele pegava de todos os bens de valor da cidade. Foi justamente isso que o rei de Sodoma disse para Abraão, ou seja, eu quero as pessoas, pode ficar com os bens. E Abraão disse: não, Senhor, eu não quero nada do que é teu. Não quero nada, porque quem vai me dar as minhas posses, quem vai me abençoar de forma material nas minhas finanças, é Deus que vai me dar. Então a gente aprende que Deus é o dono da prata e do ouro. Ele vai continuar nos abençoando para que o nome dele venha a ser exaltado e para que o nome dele venha a ser glorificado. Não porque simplesmente nós queremos, não, mas é porque Deus quer abençoar o povo dele para que isso venha a servir de testemunho entre as nações. O quão maravilhoso, o quão eterno, o quão tremendo, o quão extraordinário ele é. Então, dizimar não é uma questão de lei, como muitos dizem sem entendimento. Dizimar é uma questão de adoração. Aqui Abraão está dizimando ao Senhor, Jacó dizimou ao Senhor. Foram homens que não viveram de acordo com a lei, como às vezes a gente diz, né, que é a lei de Moisés, mas foram homens que adoraram a Deus, que buscaram depender de Deus, homens que confiaram na providência de Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que a gente venha estar louvando a Deus, exaltando ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Louvemos. Com alegria, irmãos. Vamos dizimar e ofertar na casa do Rei. Olhos do meu coração.
possamos obedecer, ser homens e mulheres e jovens e crianças de fé, de obediência a Deus, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja no nosso caminhar com Deus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos engrandecer ao Senhor, exaltar, assim como Abraão fez, que exaltou ao Senhor, assim como Melquisedeque fez, que exaltou ao Senhor. Queremos abençoar esses dízimos e essas ofertas, que o nosso coração esteja realmente confiante no Senhor, que o Senhor é o Deus da provisão, e que a gente venha estar dizimando e ofertando, não simplesmente por uma questão religiosa, ou por uma questão de forçação de barra, não, mas pela adoração ao Senhor, e que assim o teu nome seja exaltado entre as nações, Pai. Abençoa os que dizimaram, os que ofertaram, aqueles que não puderam também, abençoa, ministra em seus corações, traz iluminação às suas mentes, traz revelação aos seus corações, para que eles contemplem, Pai, sempre a tua fidelidade, a tua provisão, e assim, Deus, exalte e adore ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas, em nome de Jesus, amém. Nós vamos chamar aqui à frente nosso querido irmão Marcos Aurélio. O pastor Afonso botou Marcos Costa. Ele disse: quem é Marcos Costa? Ele botou Marcos Costa, mas eu conheço como Marcos Aurélio, mas são é a mesma pessoa, os dois, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu servo, fortalece, continua a usar a sua vida, da sua esposa, da sua família, como canal de bênção na vida de muitas famílias, Deus, no mundo inteiro. O Senhor abençoou Abraão e fez dele o pai de numerosas nações, e hoje aqui o teu servo está como filho de Abraão, Deus, que faz parte dessas nações, o qual a tua promessa está lá na vida de Abraão. Por isso, usa a sua família também como canal de bênção, Deus, e assim protege, livra, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados. Amém? Diz que como é que é o ditado? O bom filho a casa volta, né? A casa retorna, né? Glória a Deus, né, irmãos? Depois de uma longa temporada aí, né? A gente está de volta aí para a honra e glória do Senhor. E a gente está de estabelecimento novo, né? Primeira vez que eu já passei ali do lado de fora, mas não cheguei a entrar. Deixa eu ver aqui, irmãos, cadê o negócio aqui do meu cronômetro aqui, porque senão me perco. Amados, que bom, que alegria, né? A gente está servindo ao Senhor, porque quando a gente se dispõe, né? A gente nada mais faz do que nos colocar diante do Senhor para que Ele nos use de acordo e com os propósitos dEle, né? Não é conforme a nossa vontade. E hoje eu queria convidar os irmãos a abrir lá no Salmos 23. Aí o pastor Júnior vem dizer que é Marco Aurélio, né? Rapaz, se não fosse meu irmão em Cristo, eu ia puxar a orelha dele. Mas Marco Costa mesmo, irmão. Pastor Afonso está certo. Salmo 23. Quase ninguém conhece esse salmo, né, irmão? Esse salmo aí quase ninguém conhece. Então vamos dar uma lida nele? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, por estar aqui com meus irmãos. Que essa palavra que o Senhor venha ministrar através do teu Santo Espírito hoje às nossas vidas venha nos trazer bom trato. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, sejam todos os dias conosco. Guarda nossas mentes, nossos corações, Senhor, para que nada possa nos desviar, Senhor, da tua palavra, que possamos sair daqui edificados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, Salmo 23, né? E aqui eu queria fazer uma pergunta para todos, né? Até mesmo para mim, né? Quem é o seu pastor? Quem é o pastor da sua alma? A quem você confiou o seu coração para ser apacentado? Quem dirige a sua vida? Quem fornece suas necessidades? E aí essas perguntas, né? Você vai meditar direitinho, depois vai responder diante do Senhor, na presença do Senhor, e quem sabe no final dessa ministração vai ajudar você a ter essas respostas, né? Então, o Salmo 23, o que é o Salmo 23? É um salmo escrito por Davi, né? É um salmo em que Davi, ele como pastor, né? Pastor de ovelhas que ele era, quando antes de ser guerreiro, antes de ser rei, né? Davi foi pastor de ovelhas. E como pastor, Davi, ele levava suas ovelhas para pastagens, para boas pastagens. E aí, nesses momentos em que ele levava suas ovelhas para as boas pastagens, ele chegou a enfrentar desafios, animais selvagens, ferozes, né, como está relatado lá em 1 Samuel 17, 34, 35. Então, ele entendia a importância do pastor para a ovelha. E no Salmo 23, Davi, ele se imagina como uma ovelha com um bom pastor, né? Uma ovelha acompanhada de um bom pastor. E que esse pastor era Deus. E aí há diversos sentidos, né, em cuidar de ovelhas. É muito parecido com cuidar de pessoas, né? Existe uma semelhança. Por isso, Davi ele transfere para Deus essa figura. Ele trata Deus como sendo um pastor que cuida do seu rebanho. E no caso aqui, ele coloca como sendo aquela ovelha em particular, aquela ovelha querida, que aquele pastor está ali todos os dias cuidando, a qual Deus toma conta. E aí ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse salmo, então, por causa desses primeiros versículos, esse primeiro versículo, né, esse salmo se tornou conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Mas ao decorrer da nossa exposição, do nosso estudo, do nosso conhecer o Salmo em versículo por versículo, a gente vai perceber que, além do pastor, da figura de pastor,
O salmista ele cita também a figura de um anfitrião. E também ele faz ilustrações, faz comparações. E aí a gente, no decorrer dessa nossa noite, a gente vai entender como é que é o Salmo 23. Então, no verso de 1 a 4, ele fala sobre o pastor. Verso de 1 a 4, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos ficar primeiro no verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 1. Então aqui, como eu já tinha falado, antes de ele ser rei de Israel, Davi ele pastoreava rebanhos de ovelhas com seu pai. E aí ele exercia esse trabalho bem, ele conduzia, né, cada uma de suas ovelhas. E Davi ele chegou a enfrentar urso, lutou contra leão, né, para proteger suas ovelhas. E ali ele também alimentava as ovelhas. Ele provia as necessidades das ovelhas. E nessa primeira parte do verso, nós entendemos que Davi, ele tem plena convicção que Deus cuidava de sua vida como o pastor cuida de suas ovelhas. E aí, tanto na parte material como na parte espiritual. E Davi, ele nos ensina aqui que o pastor, ele dá sua vida pelas suas ovelhas. Em momentos onde, quando ele cuidava das suas ovelhas, ele também colocava a sua vida em risco por causa disso, porque os perigos eram muitos. Mas mesmo assim ele estava ali próximo das ovelhas, ele cuidava das ovelhas. E no capítulo 10 de João 11, capítulo 10, versículo 11, Jesus ele diz que eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então Jesus se declara o bom pastor que fora designado pelo Pai como Salvador, Rei, em contraste dos falsos profetas, daqueles pastores que se autodesignam e na verdade são meros lobos. Então Jesus ele cuida de cada um de nós, de cada um de suas ovelhas como um bom pastor. Ele protege dos ataques do inimigo. E ele entregou a sua vida para que nós possamos ser salvos. Então Deus provê vida necessária para vivermos. Tanto no alimento material, como principalmente no alimento espiritual. Deus, ele é suficientemente tudo o que nós necessitamos. Tudo, irmãos. Tudo. E o bom pastor, o que ele provê? Está no verso 2, descanso. Não é isso? Verso 2, deitar-me faz em verdes pastos. Descanso, repousar em pastos verdejantes. Ele se refere ao fato de que Deus o faz repousar em pastos verdejantes. Era isso que o pastor fazia. Ele levava o rebanho das ovelhas aos locais onde havia comida, ou seja, pastos verdes. Depois aí, no verso 2, ele diz, leva-me junto às águas de descanso, ou seja, não só comida, mas também bebida, e a figura aqui é de um riacho tranquilo. Ele te leva a um riacho tranquilo de águas limpas, claras. E ali as ovelhas, elas poderiam se o que? Satisfazer. Então ele satisfazia, ele era provedor de descanso para as ovelhas. E eu te pergunto essa noite, você sabe onde está o nosso lugar de descanso? O seu lugar de descanso? Você sabe onde é? Será que é na caminha do colchãozinho quente, ou na redinha, ou no ar-condicionado?
Será que é esse lugar de descanso que diz o salmista? Mateus 11, 28, 29 diz, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomarei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus nos leva aos pastos verdes e sacia a nossa sede com águas tranquilas, águas claras, e depois nos chama para descansar onde, irmãos? Nele. Nele. Ele nos alimenta, ele nos supre as nossas necessidades, depois nos chama para descansar nele mesmo. Águas tranquilas. No verso 3 ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Restaura as forças, dá a direção correta. É indispensável considerar aqui que o salmista ele está se referindo especialmente a uma ovelha. A gente não pode fugir dessa ideia. Portanto, a ideia do texto aqui é renovar, restaurar as forças de quem? Da ovelha. O texto quer dizer que o pastor, que é Deus, ele renova o vigor da ovelha. Essa é a ideia correta do texto no original. E aí, na mesma linha de raciocínio, as veredas da justiça por amor de seu nome indicam os caminhos certos, seguros, que a ovelha deve trilhar. E a ideia principalmente aqui, direção para a nossa vida. E o mais extraordinário é que Deus assim age por causa da sua honra. Isto é, do seu nome. Isso nos traz a ideia de que, irmãos? Aliança. Deus tem uma aliança. E aqui ele se refere a Êxodo 32, 12 e 14, quando ele fala da aliança. Moisés lembra, né, da aliança que ele tem, que o Senhor tem com o povo de Israel. Isso garante o pleno cuidado de Deus para com as suas ovelhas, pastor para com as suas ovelhas, por causa do amor ao seu nome, por causa da aliança, porque Deus não é homem para mentir. E Deus não desfaz a sua aliança. Então as ovelhas elas precisam o quê? De comida, de bebida, proteção, restauração das forças, saber para onde ir. Dizem que a ovelha, né, é um bicho meio burro, né, que só pode comparar, claro que a gente não vai comparar a ovelha com nós, né, irmão? Não estou dizendo que nós somos burros também, estou dizendo no sentido de ser desorientada, não ter capacidade de proteger-se, não ter capacidade de direção, porque ela é sempre guiada. Então, todos esses pontos a ovelha precisa de cuidados. A ovelha, para vocês terem uma ideia, ela só enxerga até 8 metros. Depois de 8 metros, já era para ela. Então, ela necessita de proteção.
E Davi nos faz entender que Deus, como nosso pastor, ele vai providenciar o quê? Sustento material, espiritual, tudo nesse mundo. Veredas da justiça, nos caminhos dele. Não é em qualquer caminho, irmãos, mas nos caminhos dele. Ele é provedor. Ele nos diz o que devemos fazer. Ele nos diz como devemos caminhar. Por isso ele começa essa parte dizendo que nada me faltará, nada. Ele começa o salmista dizendo assim: nada me faltará, nada mesmo. Ele cuida de nós como um pastor cuida de suas ovelhas. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Agora nós saímos da figura de pastos verdejantes, nós saímos das águas tranquilas, e agora a gente entra numa estrada, né? E essa estrada é o quê? Vale da sombra da morte. Entramos numa estrada. E o fato aqui é que as ovelhas corriam perigo quando elas andavam exatamente por esses vales escuros, esses vales acidentados lá na geografia da terra de Israel. Principalmente quando passavam pelos montes de Judá. Então ali existia um grande perigo, não? Eram vales onde tinha acidentes geográficos, então as ovelhas poderiam cair em precipícios, feras poderiam atacar as ovelhas. Como as ovelhas precisavam de alguém para indicar o caminho, elas poderiam se perder, elas poderiam ser presas fáceis. E aí ele menciona: um vale escuro, perigoso, pode levar a ovelha à morte. Então essa ovelha, ela não temeria se tivesse na companhia do pastor. Porque o pastor estaria protegendo ela com a vara e com o cajado. Então, Davi ele se refere aqui a Deus como um guarda-costas. Ele está dizendo: ainda que eu passe naquele lugar de perigo, ainda que eu vá nesse local onde a possibilidade de eu ser morto é grande, ainda que eu não vou temer, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. É como Deus estivesse falando ao lado de Davi para proteger Davi naquele caminho solitário do vale da sombra da morte. Quantas vezes nós passamos por situações em que nós consideramos vales também, escuros, desafiadores, mas a partir do momento que a gente busca a proteção em Deus, a gente se sente seguro. Não era assim? É assim que as ovelhas, quando buscavam proteção no seu pastor, elas se sentiam seguras. E a parte final desse verso 4 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor para guiar, corrigir e proteger as ovelhas. Deus, ele é como um pastor com um cajado. Ele nos ajuda a encontrar o caminho certo, ele corrige nossos erros, ele nos protege de ataques de inimigos. Davi, ele está consolado porque esse Deus maravilhoso vai ao lado dele,
Esse Deus está armado. É um guarda armado. E aí, se vier um inimigo, o que acontece, irmãos? Pau na cabeça dele. Deus vai, ó, pau na cabeça do inimigo. Porque é isso que Deus faz. Quando nos está com essa vara e com esse cajado. Mesmo que a gente passe pelos vales da sombra da morte. Então ele não é somente nosso pastor, ele cuida de nós. Ele também não é somente nosso protetor. E a gente sabe que essa vida aqui, nesse mundo, podemos descrevê-la como o vale da sombra da morte, porque todos os dias nós estamos sujeitos às circunstâncias adversas, né? Aos desafios, né? Ao inimigo, às situações que podem nos levar à morte. Estamos sujeitos aos homens maus, pessoas que nos odeiam, pessoas que querem fazer nosso mal. Estamos sujeitos a doenças. E aí a gente vê um grande exemplo atualmente, né? Que apesar de nós sermos ovelha do bom pastor, nós estamos sujeitos a doenças. Nós estamos sujeitos ao Covid. Por quê? Será se por sermos, né, filhos do Altíssimo, nós não estaríamos sujeitos? Mas só tem um detalhe, irmãos. O bom pastor, ele está comigo. Ele está contigo. Seja em qualquer circunstância, ele é o meu bom pastor e nada me faltará. Ele está comigo, porque ele não somente supre nossa necessidade, mas ele nos protege. E ele está conosco antes, durante e depois. Por isso nós não devemos temer doenças, não devemos temer inimigos, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Qualquer situação, irmãos. E aí nós vamos ver, né, e pelo que a gente acompanha na TV, né, nos jornais, pessoas cristãs, né, falecendo no decorrer dessa caminhada, né? Pessoas que foram contaminadas pelo Covid e chegaram a óbito. Será que, irmãos, essa pessoa foi abandonada por Deus? Claro que não, irmãos. Porque o Senhor é conosco até na morte. Ele venceu a morte. E sabe o que acontece, irmãos? Para aqueles que estão nele, vencerão a morte também. Vocês estão entendendo? Mesmo que vivamos ou morramos, se estivermos em Cristo, viveremos eternamente. Não importa. E essa é uma certeza que tem que vir para o nosso coração, irmãos. Não é pânico, não é desespero. Não é tirar o lugar de Deus para colocar um homem ou um projeto humano. Não, irmãos. O lugar de Deus, ele é único.
inacessível, é dele. Nenhum homem pode tirar ele do lugar dele. E aí no verso 5 ele traz a figura de anfitrião. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. E aí agora a figura já é outra. Tem mais nada a ver com ovelha, tem mais nada a ver com pastor, né? Não tem mais nada a ver com o vale do sombra da morte. Agora a figura aqui é de um anfitrião que recebe um hóspede honrado de modo cerimonialmente adequado. E aí o verso 5 começa falando sobre uma mesa preparada na presença dos inimigos. E aí a gente vê que imagem estranha, né? Uma mesa na presença dos inimigos. E aí a ideia aqui é que Deus, ele serve o seu fiel amado num banquete especial na frente dos seus próprios inimigos. É como se Deus, ele mimasse, irmãos, uma mimação santa, né? O seu povo, com fartura, mesa farta, perante o olhar de quem? Dos invejosos, deixando os inimigos perplexos. Nossa, é uma espécie de pirraça santa, né, irmão? E aí em seguida surge um texto, menção de óleo, unção com óleo. Unção com óleo aqui, ela não significa cura, como a gente vê em outras partes, nem poder espiritual, mas aqui a gente vê essa unção como honra. Deus está honrando. Geralmente a gente vê essas honras no Antigo Testamento, e aí tem as passagens de Êxodo, para depois vocês conferirem, Êxodo 28, 14, 1 Reis 19, 16, no Israel, né? Os sacerdotes eram honrados dessa forma. Posição honrosa perante a comunidade. Então, quando alguém digno de honra era recebido em uma casa, a saudação incluía o quê? Uma unção de óleo. E foi por essa razão que Jesus, lá em Lucas 7,46, ele pegou o gancho, né? Deu um gancho lá em Simão Pedro, sobre essa questão de ungir com óleo. Então, aqui nesse versículo 5, quer dizer que é Deus que recebe o seu fiel, né? Ele recebe como anfitrião, numa refeição especial, no banquete, e ele trata com honras. É dessa forma que o Senhor nos trata, irmãos. O Senhor nos honra. Ele nos recebe. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários destruídos, vencidos diante dele e diante de nós. Nesse mundo hostil, ele nos recebe, festeja conosco, ele unge nossa cabeça, ele enche nosso cálice de alegria até transbordar e nos dá vitória. Por isso que muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos transbordando de alegria, nós derramamos essa alegria nas pessoas que estão próximas de nós. E nós influenciamos, nós atingimos essas pessoas, e essas pessoas ficam sedentas por essa alegria, ficam sedentas por essa paz que o mundo não as dá. O mundo não dá para elas como
Jesus dá para nós. Nos enche de alegria. Ele é o pastor, por isso nada vai faltar. Ele é o nosso protetor, por isso não temeremos mal nenhum no vale da sombra da morte. Ele é também quem me recebe e me recepciona e quem me enche de alegria. Amém, irmãos? Ele não deixa faltar nada. E o verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O verso 6 ele traz o desfecho do Salmo, falando da bondade e da misericórdia constantes do Senhor. E a inclusão aqui do salmista, ele inclui com uma tremenda confiança. Ele está absolutamente seguro de que Deus lhe destinará bondade e misericórdia. E o mais interessante aqui é que ele diz que isso vai seguir ele. Ou seja, irmãos, olha como é que é a coisa, né? Olha como são as coisas com Deus. A bondade e a misericórdia de Deus, elas nos seguem. Muitas das vezes a gente corre, né? Mas ela nos alcança. A gente pensa que não é coisa boa. Mas está vindo de Deus, irmãos. Se vem de Deus, não corra, abrace. Então, quando se enquadra em vista, a frase final aqui melhor compreendida é que ele cumprirá o que ele assinou, movido pelo seu amor. Então, Deus é um Deus de aliança, é um Deus que traz misericórdia e bondade para nos seguir. E aí ele fala: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Certamente, o salmista fala com toda a convicção que ele habitará na casa do Senhor por longos dias. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção. E aí, para concluir, eu queria dizer que, embora como ovelhas, né, como nós somos frágeis, nós somos míopes, inseguros, inclinados a nos desviarmos do aprisco das ovelhas, em Jesus Cristo, o bom, o grande, o supremo pastor, nós temos repouso, refrigério, nós temos direção. Jesus, ele não é só apenas o nosso grande provedor, ele é também a nossa melhor provisão. Ele não apenas concede sua paz nas tormentas da nossa vida, mas ele é a nossa paz. Jesus não nos guia somente pelas veredas da justiça, mas ele é a nossa justiça. Você olha para a justiça dos homens, falha, corrompida. Olhe para o Senhor, pois ele é a tua justiça. Essa é impossível de se corromper. É incorruptível. Confie no Senhor. O Senhor é a tua justiça. Jesus não é apenas pastor, mas ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o teu pastor. Aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história nas suas mãos. Tudo o que está acontecendo, irmãos, não está fora do controle do Senhor. Tudo o que acontece no mundo e acontecerá está totalmente no controle do Senhor.
Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele pastoreia a nossa alma, Ele nos alimenta com sua graça, Ele nos fortalece com seu poder. E conhecer a Ele é a própria essência da vida eterna. Busque ao Senhor, irmãos. Busque ao Senhor para você conhecer a própria essência da vida eterna. Andar com Ele é a maior de todas as aventuras. Glorificar a Ele é a razão da nossa vida. Fazer a sua vontade é a maior de todas as nossas metas. Você já traçou uma meta para 2021? Pois coloque mais essa na sua vida. Coloque essa meta na sua vida. Fazer a vontade do Senhor. É difícil? Mas não é impossível. Lembre-se que no vale da sombra da morte, nós temos um pastor. E aí nós temos que buscá-lo. Nós temos que nos aproximar dele, ficar com ele. Porque ele também é nossa segurança nesse momento. Portanto, como Davi, podemos erguer a nossa voz e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pegue essa palavra, irmãos. Quando vierem as adversidades, quando vier o inimigo, se atraque nessa palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará ali comigo. A vida cristã, irmãos, não é uma jornada fácil. Não é uma jornada fácil. A gente vê isso nos países onde a perseguição é muito grande. Pessoas dando a sua vida por amor a Cristo. Coisa que a gente não vê acontecendo em outras, vamos dizer assim, em outros crédulos. Mas a gente vê pessoas dando a vida por amor a Cristo. Cruzamos desertos, com areias escaldantes, vales profundos. Atravessamos mares revoltos, enfrentamos ventos contrários, porém, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo. Nossa confiança decorre do fato de que Jesus está conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois o nosso pastor nos dá vitória sobre eles. Não precisamos ter medo de vexame, de fracasso. Não, irmão, não tenha medo. O nosso pastor nos honra. Ele unge nossa cabeça com óleo. Não precisamos ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, pois o nosso pastor oferece-nos robusta alegria, alegria transbordante, fazendo o nosso cálice transbordar. Não apenas nosso pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado 2 escudos seguros. A bondade, que é o que você tem e não merece. É o que você merece, porque o que você merece é o juízo de Deus. Mas o que Deus faz? Deus dá o seu favor. Isso é bondade. E misericórdia é o que você merece e você não tem. Você merece o castigo por causa dos seus pecados. Eu mereço o castigo por causa dos meus pecados. Mas o que Deus faz, irmãos? Ele suspende o castigo e me dá graça. Isso é misericórdia. Então, acompanhado de bondade e misericórdia, nós avançamos nesse mundo.
guardados e protegidos por nosso Deus. Porém, irmãos, quando a carreira terminar, então habitaremos na casa do Senhor para sempre. Amém, irmãos? A morte não é o ponto final para aqueles que têm o bom pastor, para aqueles que têm Jesus na sua vida, mas a morada eterna com o Pai. Aqui o Senhor está conosco e lá estaremos com Ele. Sua presença será nossa alegria, nossa maior recompensa. O céu é a casa do Pai e Ele foi para fazer moradas e Ele buscará aqueles que Ele já escolheu para morar com Ele. Esse mundo, nós estamos nesse mundo como peregrinos, passando por um grande vale. Mas ao final dessa passagem por esse grande vale, nós estaremos diante de uma ceia gigantesca com o Senhor. E nós viveremos eternamente com Ele. Para lá caminhamos. Lá é a nossa pátria. Na casa do Senhor. Lá está o nosso tesouro. Lá está o nosso bom, grande e supremo pastor. Ele é o centro dos decretos divinos. Ele é o centro das escrituras, Ele é o centro da história, Ele é o centro da eternidade, Ele é o centro do paraíso, Ele é o centro, vivemos nele, nós vivemos nele, com Ele e para Ele. Jesus é a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa alegria e a nossa recompensa. Amém, irmãos? Amém. Com Ele estaremos para sempre e com Ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Queria chamar o grupo de louvor para a gente finalizar. Sempre bom, né, irmãos? A gente está na presença do Senhor e nós estamos cheios de alegria por estar na presença dele. Então vamos deixar transbordar o nosso cálice. Amém, irmãos. Amém? Amém. Vamos louvar, irmãos. Restitui, Senhor, nossa alma. Os planos que foram embora, Senhor. Refrigera nossa alma, Pai. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão
erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Nós agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por ser o nosso pastor, aquele que nos orienta, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que refrigera nossa alma, aquele que leva-nos, Senhor, a verdes pastos, a águas tranquilas, aquele que provê todas as nossas necessidades, seja material como espiritual. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bondade e misericórdia estarão indo sempre de encontro à nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada, nada. E um dia, Senhor, estaremos junto com o Senhor na nossa morada, na nossa pátria. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas vidas durante esse resto de noite, Pai. E nos dá, Senhor, vitória, Senhor, na semana que se inicia, meu Pai. E que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, por amor ao Teu